Este vídeo é um vídeo investigativo trazendo informações de caráter exclusivo através de contatos com pessoas estudiosas sobre este detalhe do colecionismo Tex. Estou falando do icônico arco e flecha distribuído no número 1 da edição mensal em fevereiro de 1971. Vamos falar neste vídeo sobre este misterioso e desejado item do colecionismo Tex. Antes de dar início ao assunto, eu quero fazer aqui o agradecimento a alguns estudiosos que contribuíram com nossas conversas para que eu pudesse melhor embasar este estudo. Eu até vou citá-los segundo o maior incômodo que eu lhes proporcionei. Então, meu profundo agradecimento ao Nilson Farinha, ao Neymar Nunes, ao Gigi Carsan e João Marim, pessoas que foram imprescindíveis para que eu elaborasse esse tema. Pois bem, em fevereiro de 1971, vinha às bancas o número 1, o signo da serpente, edição que perdura até hoje, sendo o nosso Tex mensal. Esta edição ela vinha acompanhada com um brinde. Não há dúvidas de que esse brinde foi distribuído com a edição. Nos últimos meses de 1970, as revistas de fotonovela Grande Hotel e Jacques Douglas já apresentavam anúncios nos quais informava, estampava em letras garrafais, grátis, um jogo de arco e flecha. É o que eu já mostrei aqui em vídeo quando apresentei meus itens raros e que vocês já puderam ver aqui neste vídeo estampado aí na tela. Pois bem, este anúncio é a principal evidência histórica da existência do arco e flecha, já que o arco e flecha mesmo não temos registro fotográfico e nos baseamos principalmente no depoimento de colecionadores mais antigos que compraram a revista com este item. Mas aí surge uma controvérsia. O Festival de Quadrinhos de Limeira, São Paulo, ocorrido nos dias 28 e 29 de setembro de 2018, um colecionador apresentou este item durante uma palestra do Adriano Rainho. Este item foi apresentado de forma bastante efusiva, dando-se ao mundo texiano a primeira aparição do famoso arco e flecha. Esse fato ficou para a posteridade registrado no próprio canal do Adriano Rainho, em vídeo, onde ele fez um extrato dessa apresentação, entrevistando o colecionador em questão, que é o Luiz Carlos Pejão, conhecido pelo apelido de Pejon. Foi quem apresentou e que ficou registrado então nesse vídeo no canal do Adriano Rainho. Eu vou deixar este vídeo aqui na descrição para vocês acessarem. O Adriano Rainho também publicou isto em seu segundo volume do Meu Irmão Mais Velho, Tex Willer, em que ele fala da VEC. Mas, na época, em 2018, além do canal do Adriano Rainho, também o Gigi Carsan, no seu canal Tex Show, também replicou essa informação, e até no blog Tex Willer Blog de Portugal, o colecionador gaúcho
Charles Otto Dickel mostrou fotos em seu artigo sobre o evento de Limeira lá no Tex Willer Blog, sem fazer referência, apenas mostrando a foto. Então, esse evento, essa apresentação do arco e flecha, acabou sendo bastante divulgado. No livro do Adriano Rainho, apresenta-se as fotos nas páginas 33 e 34, apresentam-se as fotos e o depoimento do Pejon, em que ele fala textualmente: o arco e flecha, com o nome Tex impresso no pequeno artefato de material plástico, polipropileno injetado, e com haste cilíndrica de 20 centímetros de comprimento, com 0,50 milímetros de diâmetro, com ponta de borracha vinílica, flexível de sucção, de cor verde. O Pejon ele não fala nesse relato da cor do arco, mas a cor do arco era vermelha. Pois bem, então isto ficou sendo noticiado como a primeira aparição do arco e flecha. Acontece que no próprio livro do Adriano Rainho, esse livro foi publicado em 2021, ele também apresenta um catálogo da Troll. Esse catálogo da Troll mostra um arco e flecha muito parecido com o apresentado por Pejon, mas o ano do catálogo é de 1972, portanto, um ano depois do lançamento da edição do Tex que trazia o brinde. Neste catálogo, o brinquedo é embalado em uma cartela de papelão, esta cartela um alvo, complemento do brinquedo, e que traz a inscrição Arco e Flecha Tex. Flecha, curiosamente, escrito com X. E esse Tex com a logo do gibi. Também traz as referências cores surtidas e o código 26.90. Muito bem, esses são os dados do catálogo deste arco e flecha. Surge com isso, então, uma dúvida. Seria esse brinquedo do catálogo o mesmo apresentado e dado como brinde no gibi? Adriano Rainho deixa aparente que ele considera os dois itens o mesmo. Seria algo como se o arco e flecha fosse distribuído na revista e um ano depois a Troll pegasse os excedentes e o colocasse em um catálogo e vendesse como um brinquedo. Porém, outra linha de pensamento diz que o brinquedo distribuído era um e posteriormente, em 72, a Troll fez um brinquedo aproveitando aí a publicação de Tex no Brasil. São coisas distintas e se baseia exclusivamente ou fortemente nos relatos de quem comprou a revista e defendem que o arco era muito menor. Muito bem, nessa discussão e falando-se em relatos que dizem que o arco era menor, entra em cena um depoimento colhido do Otacílio de Assunção Barros, o famoso Ota, falando sobre aquela primeira edição e o seu brinde. Neste vídeo que foi veiculado pelo canal Sebo da Bid no ano de 2019, o Otacílio fala textualmente: a revista era vendida, vinha com uma fita de papel crepe prendendo o arco e a flecha, que era um arco e a flecha vermelho. Não era um arco e flecha que foi anunciado por aí, como se fosse o verdadeiro, não. Era um brinquedo tosco. Embora o Ota não mostre, não fale sobre o tamanho do arco, ele, no momento que fala isso, ele está fazendo um rascunho em um papel e desenha o que seria o arco preso à edição número 1 do Tex
bem menor do que a proporção da revista. Este vídeo também está aí na descrição para você conferir. O Otacílio, ele refere-se a um brinquedo tosco, o que vai em contra-argumentação ao bem elaborado brinquedo apresentado na Feira de Limeira. Mas pesa sobre esse relato do Ota o fato dele não estar na VEC quando a editora lançou o número 1 do Tex, embora ele estivesse no meio editorial. Mas fica um depoimento registrado no YouTube, contra-argumentando a veracidade do brinquedo apresentado no Festival de Limeira, e que serve para a discussão sobre o tema. Com esse conflito entre ambas as teses, nós temos entre os colecionadores duas grandes vertentes. A primeira corrobora com o arco apresentado no Festival de Limeira, dizendo que aquele é o arco original. E uma outra vertente discorda que aquele seja o arco original, dizendo que aquele se trata apenas de um arco lançado um ano depois pela Troll, e que o arco original seria um arco menor. Então essas duas vertentes, elas defendem as suas teses, mas ambas têm seus problemas. O próprio catálogo da Troll, por ser de 72, enfraquece a tese de que seria o mesmo brinquedo de 71. Enfraquece, mas não anula, porque há a possibilidade do catálogo ter sido datado de 72, mas já ter o brinquedo disponível anteriormente e de ser ele o distribuído com a revista em um acordo com a VEC e a Troll, que não apareceu, não existe, mas são suposições. Essa vertente tem a força do depoimento do Pejon, mas o Pejon pode ter sido traído pela lembrança. A neurociência hoje explica que quando recorremos a lembranças passadas, possíveis brancos são ajustados pelo cérebro através de uma narrativa atual, mas que dê sentido, que dê racionalidade ao pensamento. Isso acontece alheio à vontade e à consciência da pessoa que relata o fato. Então isso é muito bem explicado cientificamente. Então pode haver ocorrido uma traição da própria memória do Pejon quando ele fala que aquele arco veio junto com a edição. Agora, esse mesmo argumento pode também ser usado com relação àqueles que dizem que o arco é menor, já que se apoiam unicamente na memória. Mas falando em memória, justamente neste Encontex, agora de setembro de 2024, em que eu estive presente, o João Marim, que lá estava, comentou comigo que o irmão do Pedro Mauro, o Jairo Moreno, havia comprado o número 1 do Tex com o arco e flecha, e tinha um relato importante. Como eu já queria gravar esse vídeo, eu não podia perder esta oportunidade, então eu chamei o Jairo e gravei o vídeo que se seguirá, aonde ele vai relatar o seu depoimento. Vamos prestar atenção no depoimento do grande Jairo Moreno. Fala pessoal do canal Colecionismo Tex, tem uma novidade aqui que é uma novidade fenomenal. Eu estou aqui nada mais nada menos que o Jairo, irmão do Pedro Mauro, e o Jairo, aos 13 anos de idade, adquiriu o número 1 do Tex da VEC com o arco e flecha. Então é sobre isso que nós vamos conversar aqui nesse vídeo rápido. Fala um pouco para nós disso daí, por favor, Jairo. Eu trabalhava nessa época, eu cheguei em São Paulo com 12 para 13 anos, com 13 anos eu comecei a trabalhar numa banca de jornal, gostava muito de gibi, e me lembro muito bem que chegou na banca para venda o Tex, o número 1 do lançamento, e tinha fixado nele, dentro de um saquinho, fixado com durex na capa, um arco e flecha. Eu me lembro, salvo se eu estiver muito enganado a memória, mas eu me lembro que ele era amarelo,
Era um arcozinho de plástico com uma setinha com uma ventosa na ponta. Eu brinquei até com esse arco, não grudou, não consegui grudar nada. Mas o arco existiu. O pessoal, tem muita gente acha que é lenda, mas eu sou a prova viva de que isso não é lenda. Ele existiu. E se eu não tiver muito enganado, eu tenho isso na minha memória. Era da marca Gulliver, o arquinho. E me diga uma coisa, Jairo, ele era fixado no gibi. Qual era o tamanho dele, a proporção dele em relação à edição? Era assim mais ou menos. Isso dá uns 15 centímetros, eu acho, um pouco mais. Por aí. Um pouco mais. 15 centímetros então. E tem gente que tem os exemplares com aquela marca de... como se tivesse um durex ali, né? Perfeito. Exatamente ali. E nunca era no mesmo lugar. Eu lembro que ela colado aleatoriamente na capa, às vezes até em cima do logotipo. Às vezes no meio, às vezes em cima. E vinha da própria editora, não era o jornaleiro que fazia isso? Não, vinha pronto da editora. Então, dentro de um saquinho plástico, um arco bem menor que o gibi, colorido, com uma única seta com ventosa, preso com durex na capa do gibi. É isso aí. Maravilha. Eu agradeço aqui a disposição do Jairo de conversar com a gente e fico muito feliz por ter essa informação aí de primeira mão. Muito obrigado, Jairo. Eu que agradeço. Obrigado. Após esse depoimento em primeira mão aqui no canal Colecionismo Tex, nós vamos verificar que a corroboração do arco ser pequeno, que podemos verificar que ele muito provavelmente era distribuído em várias cores, e que curiosamente o Jairo lembra, já que o Jairo trabalhava na banca, que a colagem na capa do gibi era feito pela própria editora e não pelo jornaleiro, como era uma tese que se veicula a respeito do brinde. Aliás, essa colagem na capa com uma fita adesiva é o que mostra alguns exemplares do número 1, trazem estampado na própria capa uma beliscada, uma rasura de onde foi removido o durex. O detalhe que o Jairo fala de uma lembrança de pertencer a Gulliver, aquele arco, ele próprio não tem certeza, então nós temos que ter cautela, mas isso iria em conflito com a marca Troll estampada no arco apresentado no Festival de Limeira. Sobre isso, eu conversei com o colecionador e pesquisador Nilson Farinha e ele me apresentou um arco e flecha recente, dos anos recentes, mas que também se encontrava naqueles anos da década de 70, como um exemplo do que poderia ser este arco e flecha. Como vocês podem ver, se trata de um brinquedo muito simples, corroborado com a tese do brinquedo tosco do Ota e de outros relatos, inclusive do Jairo, e que poderia ser um brinquedo que na época, e eu lembro disso, era distribuído em saquinhos com vários brinquedos da mesma natureza barata, ou então em doces, aquele chamado sorvete seco, Maria Mole, onde era muito comum distribuir esses brinquedos. Pode ser que a VEC tenha pego na fábrica desses brinquedos uma amostra deles, escolhido o arco e flecha, exatamente esse arco e flecha distribuído nas edições. Se isso for verdade, fica praticamente impossível encontrarmos o arco e flecha do número 1, porque ele seria confundido com esses outros brinquedos, esse próprio mostrado pelo Nilson Farinha, seria confundido com esse, seria impossível saber se aquele arco e flecha era realmente do gibi, e com isso, qualquer arranjo de um gibi com esse arco e flecha pode ser considerado imediatamente suspeito, assim como suspeito se torna o brinquedo apresentado em Limeira, por existir o catálogo de 1972. Então, neste caso, surge aí evidências de que
prova mesmo de como seria o brinquedo fica praticamente anulada por essas questões. O que sabemos é que o brinquedo de fato existiu. Provar qual seria fica cada vez mais difícil. Ainda complica o fato todo que há relatos que atestam que o brinquedo não tenha sido distribuído em todas as cidades. Tenha sido distribuído apenas em alguns grandes centros e outras cidades receberam o gibi sem o brinde. Isso vai dificultar ainda mais o caso da amostragem. Para encerrar este vídeo e mostrar que a coisa não é tão simples, eu me reporto aqui ao Tex número 200 de junho de 1986, publicado pela editora RGE. Para se tornar especial, essa edição distribuiu um bonequinho plástico de cowboy ou índio que vinha preso, também a capa, em um saquinho plástico, tal qual o arco e flecha, porém bem mais recente, em 1986. E o que acontece? Não temos nenhuma imagem, pelo menos até agora, de como era esse bonequinho. O que temos é o testemunho de colecionadores como o próprio João Marim, que comprou essa edição com o bonequinho, teve o bonequinho à mão, hoje esse bonequinho não está mais disponível no acervo dele, e ele atesta que o bonequinho é monocromático, de uma cor só. Há então relatos de outros colecionadores publicados no site do Tex BR, também publicado no Guia dos Quadrinhos, lá na edição número 200 do Tex Mensal, que trazem o mesmo relato. Então vejam bem, um item muito mais recente torna-se quase tão raro e quase tão icônico e quase tão misterioso quanto o arco e flecha lá de mais de 10 anos antes, para vocês verem a complexidade. Daí eu vou fazer um link aqui com as edições de Zagor, números 1, 2 e 3 da RGE, publicados em janeiro, fevereiro e março de 1985, portanto, um ano antes da edição 200 do Tex. Essas edições do Zagor vieram com um brinde similar, um bonequinho pequeno, plástico, de índio ou cowboy. Porém, esses brindes nós temos evidência histórica graças ao acervo do nosso amigo Neymar Nunes, que eu estou aí mostrando, foto do acervo dele, ele me mandou essa foto, mostrando 2 dos brinquedos, o do número 3 ele não conseguiu, mas esses são referentes ao número 1 e 2 de Zagor de 1985, repito, um ano antes da edição do Tex. Conforme o relato de João Marim, nós então sabemos que a hipótese de os excedentes desses brinquedos, já que era da mesma editora, RGE, terem sido usados no Tex 200, não pode ser factível porque estes são coloridos. Então fica aqui o registro de que esses itens acabam sendo muito raros e a dúvida permanece. Há colecionadores que se mantêm fiéis à originalidade do item apresentado em Limeira e há colecionadores que defendem que o arco seria mais tosco, menor e, portanto, aquele item de Limeira não seria original. Gigi Carsan, em conversa comigo, me falou algo que é bastante coerente. Ele diz assim: eu acredito que o item de Limeira seja original. Gigi Carsan estava lá, viu o item nas mãos. Mas diz que quanto àqueles que duvidam do item, devem apresentar um item que prove a originalidade do brinquedo distribuído como brinde no número 1. Enquanto esse item não aparecer, o de Limeira continua sendo um item válido. Muito bem, com tudo isso, eu pergunto a você, deixa aí nos comentários, a qual vertente você fica, entre a originalidade do item de Limeira ou esperando aparecer um item original sendo
o misterioso arco e flecha do número 1. Eu fico por aqui, se inscreva no nosso canal que muitas novidades virão pela frente. Até o próximo vídeo, forte abraço!